A primeira vez que vi Teresa, achei que ela tinha pernas estúpidas. Achei também que a cara parecia uma perna. Quando vi Teresa de novo, achei que os olhos eram muito mais velhos que o resto do corpo. Os olhos nasceram e ficaram 10 anos esperando que o resto do corpo nascesse. Da terceira vez não vi mais nada. Os céus se misturaram com a terra e o Espírito de Deus voltou a se mover sobre a face das águas. Acho que tá entediada porque a gente gravou um vídeo imenso e não tava gravando. E a gente falou coisas incríveis que a gente vai tentar repetir agora. É a milésima vez que eu faço isso. Ela faz isso sempre. Minha única função nesse canal é apertar o botão de gravar. E eu não consigo fazer. Para quem não conhecia Manuel Bandeira, essa é uma das poesias mais lindas, se bem que é muito difícil selecionar o que é mais lindo, né, na obra dele. E então está aí Manuel Bandeira, se você não conhecia, estamos aí sanando uma cárie na sua formação poética. Teve uma das vidas mais trágicas da literatura brasileira, porque... Quer contar, Tati? Conta. Já tossindo, introduzindo o assunto. Ele foi diagnosticado muito cedo com tuberculose. Estava fazendo faculdade de arquitetura e foi diagnosticado com tuberculose, que era uma doença super incapacitante. Isso começou do século XX, né? Isso. Ele participou da primeira fase do modernismo brasileiro. Que ele teve na Semana de Arte Moderna? Ele não esteve, mas teve um poema lido, que é Os Sapos. Basicamente, ele passou a vida esperando morrer. Ele passou a vida em tratamento, né? Não existia antibiótico, hoje tuberculose. Ainda hoje é um tratamento super longo, de 1 ano tomando remédio. Mas ainda assim 1 ano e cura, né? E cura, ok. Mas ele fazendo os tratamentos, indo para lugares de altitude, tipo Campos do Jordão, Suíça. A tuberculose, ela marca todo um período de romances, né? Assim, todas as musas são tuberculosas, não tinha cura mesmo, e as pessoas, a gente toda hora fica lendo esses livros e não sei quem foi para Petrópolis ou para Campos do Jordão, porque acho que ares rarefeitos ajudam, isso? É isso. Tanto que uma das maiores clínicas de recuperação de tuberculosos fica na Suíça. Tem grandes clássicos da literatura que tratam disso, né? Montanha Mágica, por exemplo. Montanha Mágica não é aquela coisa do Play Center? É Montanha Encantada. Cara encantada. Poxa, que saudade. Encantada. Desculpa. Puta merda. Caguei o vídeo. Cagou o poema. Então o que acontece com o Bandeira é que ele passa a vida nessa expectativa de morrer, e, portanto ele desenvolve uma intimidade, por assim dizer, com a morte. Mas ele morre com 80 anos. E aí ele deixa de fazer um monte de coisa, né? Porque era super contagioso e super... E também, tipo... É incapacitante mesmo, né? Não podia fazer esportes, não podia... Por isso que você pega o clássico do Bandeira, que é Eu Vou-me Embora para Passárgada. Ele fala isso lá, tomarei banhos de mar, andarei de bicicleta. Assim, a utopia dele, que é Passárgada, envolve, inclusive, todas as coisas que ele não fez por causa da doença. E tem aquela outra poesia dele que é bem famosa, que a gente quase fez, que é o Pneumotórax. A vida inteira que poderia ter sido e que não foi, né? Assim, que é bem isso, assim, né? Uma espera da morte, assim, né? Então... E aí, ver todo mundo morrendo e você morre com 80 anos. É muito Deus fanfarrão essa, né? Deus fanfarrão. Por que a gente gosta desse poema e selecionou como poema foda da semana? Bom, eu gosto muito desse poema... Por essa resposta, né, que repete enunciado. Eu gosto muito desse poema. Pois, primeiro que ele é uma historinha, né? Eu gosto de historinhas. Ele narra isso, né? O conteúdo dele é isso, né? É um processo de enamoramento, né? É um processo de se apaixonar. Então ele se apaixona em 3 fases aí, e uma paixão que começa com um estranhamento, né? Começa com um olhar no físico, mas que é meio estranho, né? A primeira vez que eu vi Teresa, achei que ela tinha pernas estúpidas, e começa uma chave cômica, né? Achei que ela tinha pernas estúpidas, que você já fica pensando, o que será uma perna estúpida? E achei também que a cara parecia uma perna. Que é uma comparação muito insólita, né? Que você não sabe se ela tinha uma cara meio, tipo, comprida de perna, ou se ele tá falando que ela tinha uma cara de estúpida. E é interessante você pensar que isso acontece num contexto de poesia em que as comparações do rosto da mulher são sempre comparações metafóricas, muito clichêzonas, assim. Se você for pensar, então,
o rosto é o sol que brilha, os cabelos são os raios de sol, e não sei o que. Tem sempre, o rosto da mulher é sempre tratado como um objeto de admiração, né, do olhar, isso é um clichê poético. Ele inverte isso, né, porque ele faz a metáfora do rosto da mulher, do olhar. Ele pega essa primeira coisa da poesia, de olhar e de falar daquilo que está vendo, só que ele joga lá para baixo isso. Né? Literalmente embaixo, que é a perna, né? Aí a segunda vez que ele vê já é uma passagem, né? Porque ele comenta dos olhos, que ainda é meio engraçado, porque em vez de ele formular, eu achei que ela era mais madura do que ela aparentava. Fala que os olhos nasceram e ficaram esperando o resto do corpo nascer. Que é uma imagem que parece cômica, mas que já dá meio uma pulga atrás da orelha. Não, tem realmente pessoas com esse olho mais velho. Porque daí já não é mais uma percepção puramente física. Porque tem esse clichê também dessa entrada, né, dos olhos como janela da alma, né? E aí a terceira vez que ele vê, daí é o arrebatamento mesmo, né? Porque daí ele já não vê, já tem um sentimento de fundação de mundo. Esse último verso é do Gênesis, né? Na verdade, ele vai para um estágio anterior à criação do mundo, quando céus e terra estavam misturados ainda, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Isso é anterior a Deus ter criado o mundo. Ou seja, você vai para o início mesmo, fundante do universo. E muito legal, ele não vê mais nada, né? Porque as duas primeiras estrofes são um registro visual. Só visual meio emocional e puramente um arrebatamento emocional no final, né? E eu acho legal que apesar dele falar de 3 momentos distintos, eles não são momentos temporais, né? Eles são momentos subjetivos. Tanto você pode dizer que ele viu a Teresa, depois de um mês ele viu de novo e reparou nos olhos, né? E no terceiro mês isso aqui, como pode ser um processo, sabe, um close, né? Tipo um gif quase, né? Tipo tan tan tan. O que é interessante é que a Teresa aparece em um outro poema dele, que são só 2 versos. Porquinho da Índia. Teresa, você é a coisa mais bonita que eu já vi na minha vida, inclusive o porquinho da Índia que eu ganhei quando eu tinha 6 anos. Porque daí esse porquinho da Índia também depois ele vai citar em outro que eu não sei se ele chama Madrigal Tão Engraçadinho. Que ele fala que o porquinho da Índia foi o primeiro namorado porque ele... A primeira namorada porque ele queria tratar bem, fazer coisas, e o porquinho da Índia só queria ficar debaixo do fogão. Levava ele para os lugares mais bonitos, mais limpinhos. Não adiantava. Ele queria estar debaixo do fogão. Não fazia caso nenhum das minhas ternurinhas. Meu porquinho da Índia foi minha primeira namorada. Que não é um caso de zoofilia, antes que acusem a gente, né? É bom avisar, né? Porque do jeito que as pessoas estão burras ultimamente. Gosto muito dessa perspectiva de amor que ele coloca, porque é o amor quase como aquela outra poesia da Lagarta Listada, né? É bem isso também, né? Que ele fala que ele está conversando com a menina e fala que a menina parece uma lagarta listada, porque quando a gente é criança, fica olhando uma lagarta listada com admiração, com encanto, né, assim. E ele fala, ainda não me acostumei com o seu jeito, com o seu corpo, e que parece que é uma coisa que é esquisita, né? Como assim você não se acostumou comigo? Mas que é lindo, né? Na verdade que é um processo de curiosidade, né? De você, se você ama, você sempre está interessado, curioso, e o outro sempre é estranho, como uma lagarta listada. Isso é, você sempre tem uma descoberta. Porque você não está com outro só porque você já acostumei com esse, vou ficar com esse mesmo. O que eu acho bonito do Bandeira é a capacidade que ele tem de falar de coisas extremamente densas e profundas e tal, com uma linguagem plenamente acessível. E ele foge, subverte os clichês da poesia lírica. Né? Então a gente está lá esperando uma coisa num tom muito elevado, e ele traz para o cotidiano e fala de coisas muito profundas mesmo, através de elementos muito materiais, muito concretos. Tem um poema dele, ele retrata a solidão em que ele está da seguinte maneira: me levantei, bebi o café que eu mesmo preparei, depois voltei para a cama, mas essa coisa do bebi o café que eu mesmo preparei tem um mundo de imagens em torno disso. Da mesma forma
que esse poema, O Teresa, ele também traz um mundo de reflexões a partir de 9 versos, sabe? É super enxuto, não tem aquele monte de metáforas, de adjetivos, de paraná, paraná. É uma linguagem quase infantil. Se a gente não tivesse começado pela poesia e falasse, vou agora falar uma poesia sobre o processo de um amor que começa no físico e vai para o espiritual, a gente acha que vai ser um começo que é físico, que é carnal, no sentido do tesão, né? Que ele vai falar, puta, vi uma puta mina gostosa, queria comer ela. E não é por aí que passa, né? Então, como o físico também não está relacionado a esse tesão, digamos, mais comezinho, assim, né? Mais comum, que é, né? Porque, de fato, não é isso, né? O que faz. Eu gosto dos termos, olha só. O amor é cego, os olhos são a janela da alma, amor à primeira vista. É sempre uma percepção inicial que passa pelo olhar. E quem nunca, de repente, conheceu uma pessoa, não necessariamente pela qual você tenha se enamorado para casar, para beijar, ou por tesão, mas você olhou para a pessoa, achou que a pessoa ela não tinha nada que te chamasse atenção à primeira vista, mas que depois de alguma troca afetiva, vamos dizer assim, aquela pessoa se tornou absolutamente encantadora. Ele fala de uma experiência que todo mundo tem. É universal nesse sentido. Então, queria recomendar Manuel Bandeira. Temos a obra completa também. Temos também obras completas. Não deixem de ler Manuel Bandeira, porque é tudo muito, muito, muito lindo mesmo deles. O primeiro poeta brasileiro, né? Aqui. É o nosso primeiro poeta brasileiro, mas foi um pé direito total.